Zoe, bom dia, meu amor. Você tá boa? Tô bem. Tô Tudo ansiosa, né, pra domingo. Muito. Tá tensa? Já tô na expectativa, né? Já quero saber os resultados aí pra federal, Senado e principalmente aí como é que vai ficar na presidência, né? Como vai é ter que segundo você viu turno, não? essas falas do Bolsonaro em relação ao Alexandre de Moraes? Olha, Paulo, o sistema ele é bruto, né? Estamos aí na reta final, como você falou, faltam 4 dias apenas pra gente saber o futuro do Brasil, né? Agora, nesses próximos 4 anos. Será que vai dar segundo turno? Será que não? E o sistema é bruto, né? A perseguição, ela não para nem nos últimos dias aí de campanha. O Alexandre de Moraes continua tentando aí desgastar a imagem do Bolsonaro. Mesmo que eles não achem nada, eles fazem isso para parecer fumaça. Igual a CPI do circo. Foi a mesma coisa. Não encontraram nada contra o Bolsonaro, mas isso aí se tornou manchete de jornal todos os dias. Então, de uma forma ou outra, acaba desgastando um pouco aí a imagem do presidente, porque muitas pessoas acabam só vendo aí a manchete e não vão atrás da informação verídica e acaba gerando, sim, um desgaste no governo. Então, vemos que a interferência, mais uma vez aí, do Supremo no processo eleitoral. Ao invés de deixar o candidato aí em paz concorrer aí na eleição e depois fazer as investigações, e não tem nunca nada que dê indícios, né, para essas investigações serem feitas, eles aproveitam agora, na reta final, para de alguma forma atacar de novo o Bolsonaro, a sua candidatura e desgastar. Mas o Bolsonaro, como ele não teme, não teme, é porque não deve. Então, que continue aí fazendo a sua campanha, batendo de frente, sim, quando tem que bater, se defendendo dessas acusações, dessas arbitrariedades, que o povo brasileiro agora não é mais bobo, não se deixa enganar mais pelo que os juízes fazem, né? Porque antigamente a gente tinha a justiça como, a justiça está sempre certa. Então, com essas decisões do Alexandre de Moraes, do TSE, do Supremo, dos ministros do Supremo, o povo agora acordou e vê que, infelizmente, a gente não tem mais o respaldo da justiça. São eles que nos atacam, que atacam a democracia. Muito bem. Paulinho, bom dia para você. Eu me lembro da última vez que Bolsonaro e Alexandre de Moraes estavam juntos, se eu não me engano, foi na posse do ministro Alexandre de Moraes, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. O clima estava um pouco melhor. O que houve nesse meio do caminho? O que houve é que o presidente Bolsonaro insiste em tratar um psicopata como se ele fosse uma pessoa normal. E psicopatas não são pessoas normais. Eles dão a impressão de que são pessoas normais. Eles dão a impressão que eles são capazes de empatia e são capazes de diálogo e etc. E não há isso. É um equívoco de avaliação. Psicopatas devem ser tratados com um distanciamento, frieza, porque o coração deles é frio. E nós estamos vendo esse caso. Todas as vezes que o presidente Bolsonaro estende um ramo de oliveira em direção ao Alexandre de Moraes, pela manutenção da paz dos poderes, pela manutenção do funcionamento das instituições normais, etc., ele encontra da outra parte ataques da maior baixeza possível. Ora, veja, citamos vários exemplos aqui. Houve um momento, não muito tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás, se não me engano, no dia 9 de setembro de 2021, onde o presidente fez uma carta tentando reduzir a tensão nos poderes que tinham acontecido naquele momento, depois de manifestações gigantescas, depois de declarações muito fortes do presidente Bolsonaro no discurso de 7 de setembro. O presidente fez uma carta. E ele, segundo o presidente, em vários momentos, já disse isso em outras entrevistas, havia uma promessa de que a legalidade passaria a ser feita do outro lado. Inclusive em relação a esses inquéritos de fake news, inquéritos de atos antidemocráticos, já nem lembro mais qual é o nome de todos esses inquéritos que a gente se perde dentro da ilegalidade. E no final das contas nada disso aconteceu. E em vários outros momentos o presidente faz um aceno positivo e espera que venha alguma coisa do outro lado. E esse eu considero um erro grande do presidente na forma como ele lida com esse tipo de coisa. Não funciona. Ora, veja, nesse caso especificamente, nós temos, primeiro, qual é o crime, né? Estamos esperando para ver quais são os crimes, o que são essas transações suspeitas, o que é isso? O que são transações suspeitas? O que tem aparecido? Cadê a evidência? O que tem de forte para apresentar de atividade criminosa? Né? A ponto, porque, entenda,
para conversas do presidente da República com o seu ajudante de ordem, algo que sempre foi sagrado, isso não tem precedente na história do Brasil, tá? E eu não conheço algo parecido na história dos Estados Unidos também. Para as conversas privadas do presidente com o seu ajudante de ordem serem vazadas para um veículo de imprensa, teria que ter havido alguma coisa muito forte. E depois o sigilo quebrado, teria que ter havido alguma coisa muito forte. Tem que ter alguma coisa muito... Primeiro, para investigar, para você concordar em quebrar o sigilo e investigar esse tipo de conversa. Teria que ser alguma coisa, assim, indícios assustadores de algo muito sério. Segundo, você entra na prática que se tornou rotineira, nesse inquérito especificamente, e em outros inquéritos no Brasil, é verdade, da violação do sigilo funcional, que é crime. Vazamento de informações não é crime do jornal que publica, mas é crime de quem vazou. Crime de violação de sigilo funcional. Seja do Alexandre, o presidente da República agora nesse momento, está acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal de violação de sigilo funcional. Ora, é crime. Essa acusação deveria ser feita acompanhada de um pedido de impeachment. Porque é crime. E providências penais. Porque não pode violar. Agora, se tornou comum. Hoje no Brasil se tornou comum. Os dados são sigilosos no processo, mas se você precisa queimar alguém, você joga na imprensa. Geralmente você joga na imprensa, a imprensa de bom grado age como se fosse lacaia desse establishment, normal para a Folha de São Paulo, ela publica as informações e depois que publica as informações, veja, como aconteceu com o caso do Metrópolis e dos empresários, as informações que são veiculadas na imprensa são utilizadas como base para ações de figuras como Randolfo Rodrigues, que vão ao STF utilizando a reportagem para fazer petições e o STF concede. Vocês entendem que o ciclo está completo do establishment da esquerda, um ajudando o outro? Juiz com imprensa, com político de esquerda, com juiz de novo? Então, aí não tem, volto a dizer, o Brasil não vive mais um estado de normalidade institucional. O fato do presidente poder dizer abertamente que um ministro da Suprema Corte, presidente do TSE, está violando o sigilo funcional e nenhuma providência tomada a esse respeito, mostra o estado das coisas no Brasil. Guga, você acha que o Bolsonaro corre o risco de ser preso? Depois, quando ele for derrotado, e provavelmente ele será sem o foro privilegiado, diante de tantas suspeitas que pesam contra ele, é óbvio que há esse risco. Não só ele, como os filhos podem acabar no chilindró. Afinal de contas, tem rachadinha para explicar, tem funcionário fantasma, tem imóveis milionários comprados sempre abaixo do valor de mercado e vendidos depois a um preço muito superior, tem a compra de dezenas de imóveis com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Óbvio que isso aí pode levá-los à prisão, né? Tem esse papo aí de que o Xandão é que tá vazando, né? Vocês viram há pouco o Bolsonaro acusar o Alexandre de Moraes. E por que não vai acontecer nada? Porque ele não apresentou prova. Por enquanto é só um presidente gritando, foi o Xandão, foi o Xandão. E daí? Na história dos empresários, quem vazou não foi a justiça, né? Acabou de se criar essa ideia de que a justiça vaza, a imprensa dá notícia e a justiça toma uma medida depois com base naquela notícia. No caso dos empresários, era um grupo com mais de 200 pessoas. Quem vazou a informação foi alguém do grupo, foi um empresário, portanto. Não foi a justiça. A justiça não estava investigando esses empresários. Essa história agora também não dá para saber quem vazou ou não. Não dá para saber como começou ou não. Então fica esse papo aí, toda hora o pessoal querendo atacar o Xandão, querendo culpar o Xandão. O Alexandre de Moraes está fazendo o papel dele. A Polícia Federal é que faz o pedido e ele apenas cumpre ou não com a decisão de atender ao pedido da Polícia Federal. Quem foi que pediu para fazer a quebra de sigilo bancário do Moreira Cid, que é o tenente-coronel, ajudante do Bolsonaro, foi a Polícia Federal. E a Polícia Federal fez isso porque teve, eu não sei se vocês lembram, aquele movimento do Bolsonaro onde ele fez uma live junto com esse tenente-coronel, o Cid, e eles apresentaram um inquérito, que era um inquérito que estava sob segredo de justiça, dizendo que tinha um hacker invadindo o TSE. Foi por conta dessa história que a polícia fez busca e apreensão no celular, nos aparelhos telefônicos do Cid Moura, né? É Moura Cid, aliás, e descobriu essas conversas. Eles pegaram o celular dele, por conta de um outro caso, e lá eles viram conversas entre
esse tenente-coronel e outros funcionários do governo. Não era com Bolsonaro. Tá? Porque do jeito que foi contado há pouco, parece que foi com Bolsonaro conversa. Descobriram conversas dele com outros funcionários e conversas suspeitas, onde eles combinam ali de fazer pagamentos fracionados ou de pegar dinheiro vivo para fazer pagamentos de contas de pessoas ligadas à família da Michele Bolsonaro, além dela própria. Então isso, claro, despertou uma suspeita. A suspeita. De onde vem essa grana? Será que essa grana vem do cartão corporativo? Por que eles estão pagando de maneira fracionada? Por que eles estão sacando dinheiro vivo para fazer pagamento de contas de parentes da Michele? Claro que isso gerou uma suspeita e todo brasileiro está passível de ser investigado. A polícia vive invadindo casa de gente pobre na periferia, sem mandato, sem nada, e ninguém fica gritando abuso de autoridade. Agora, quando vai investigar a pedido da PF, a mulher do presidente ou empresários, aí vira esse escarcéu todo. Todo mundo está sujeito a uma investigação se houver suspeitas. Paulinha, você queria falar alguma coisa do... Não é você. Acho que é o Paulo Figueiredo Paulinho. Que tinha pedido a palavra. Tudo bem, Paulinho? Eu vi que quando o Guga estava falando, eu vi que você estava falando, mas eu não consegui ouvir o que você estava dizendo. Por favor. Não, eu falei rapidamente, não quis interromper o comentário dele, mas era para chamar a atenção da gravidade do que ele estava falando, né? Que o porta-voz da esquerda aqui no programa está dizendo abertamente que se o Bolsonaro perder a eleição, ele corre o risco de ser preso. Eu chamo a atenção para as pessoas que estão nos assistindo para verem o que nós temos ouvido nos últimos dias, a gravidade. Bolsonaro seria preso pelo quê? Por ter comprado o Congresso com dinheiro vivo? Também. Não. Esse foi o Lula no mensalão. Secreto. Preso por financiar. Orçamento secreto, quem aprovou foi o Congresso, quem controla o Congresso. Quem criou o decreto para dar dinheiro infinito para a emenda do relator foi o Bolsonaro. Que votou contra. O decreto que fez virar dinheiro para lá foi o Bolsonaro. Preso por financiar a campanha de todos os aliados com dinheiro vivo, desviados estatais? Não, esse foi o Lula que você defende no Petrolão. Preso por receber imóveis com propina de empreiteira? Não, esse também foi o Lula no Petrolão. Mas esse aí... Não deu isso não, hein, no Petrolão. Julgamento foi anulado. Tá lá, foi o julgamento. Três julgamentos. Hein? Do Atibaia, tem triplex no Guarujá, ou esqueceu? Você acha que ele pode ser preso ainda? Por descondenado. Ele que foi preso, não fui eu que mandei prender o Lula. Eu acho que o Bolsonaro pode ser preso. Qual que é a gravidade? A gente tem uma... Você quer que eu te explique de novo? Aliás, descondenado pelos ministros que ele colocou lá e agora comandam um processo eleitoral... Esse é que tem gente aqui no programa fazendo campanha. Ele foi preso por esses mesmos ministros. Eu não sei se você sabe. Os que prenderam foram os que soltaram, viu, Ursão? Na cabeça imaginária, o Bolsonaro seria preso por rachadinha. Não tem nenhuma prova. Rachadinha, funcionário fantasma. Democráticos. Funcionário fantasma. Rachadinha, algo que nenhum político foi preso até hoje. Nenhum. Funcionário fantasma, compra de imóveis suspeitos. Mas o Bolsonaro tem que ser. Presta atenção que o Bolsonaro tem que ser. Enquanto isso, Renan Calheiros, solto. A compra por imóveis, olha que loucura, a compra por imóveis por familiares em moeda corrente. Contada. Familiares, aí inventam o clã Bolsonaro, ou seja, você cria o crime de associação familiar, que não existe, obviamente, em nenhum país do Ocidente, o crime de associação familiar, e aí você cria um conceito de clã, e aí depois disso você transforma a moeda corrente em dinheiro vivo, que foi o que disse a reportagem mentirosa, se eu não me engano, do Estadão, ou da Folha, porque é a mesma coisa, não faz diferença, disse a reportagem mentirosa e já foi desmentido. Já falou, né? Posso falar? Não para. Transação imobiliária sabe disso, já foi desmentido. Não, e ainda foi desmentido. Continua sendo repetido. Ele é tão desinformado. Agora, em termos de investigação, foi dito aqui, sempre que houver... muita desinformação mesmo. Sempre que houver um indício de crime tem que ser investigado. Aí eu falo assim, ótimo. E violação de sigilo funcional? Não tem que ser... Posso falar agora? Cadê a investigação? A opção já deu, sua defesa já foi muito mal feita, mas já foi feita. Da Polícia Federal ou do Supremo Tribunal Federal, porque é fato, né? Era a denúncia agora. 10 horas defendendo o Bolsonaro. Comem na mão do Alexandre de Moraes. Comem na mão do Alexandre de Moraes. Cadê a investigação desses crimes?
Gente, olha só, ele quer prender o Alexandre de Moraes por quebra de sigilo funcional ou quer que ele seja investigado por quebra de sigilo funcional só porque o Bolsonaro disse que foi o Xandão. Mas ele acha estranho alguém supor... Peraí, Ursão, tem educação. Ele acha estranho alguém supor... Você me interrompeu 40 vezes, eu tenho educação. Não, interrompi não. Falei uma palavra, você não para, Ursão. Mandado para certos lugares. Vamos lá, Gustavinho. Posso falar? Obrigado. Ursão quer que você prenda Alexandre de Moraes por uma suposta quebra de sigilo funcional, ou que ele seja investigado, já que o Bolsonaro disse que foi o Xandão, com base em prova nenhuma, mas ele acha estranho a gente dizer que o Bolsonaro pode ser preso por uma série de supostos crimes que ele pode ter cometido. Claro, não vou dizer, não foi julgado. Ele é suspeito de rachadinha, de funcionário fantasma, a família inteira, o clã Bolsonaro, isso não é um conceito. Clã, eu já li o dicionário para você. Clã é quando você tem parentes que não são necessariamente de primeiro grau. Então, o clã Bolsonaro é muito suspeito, né? O clã Bolsonaro conseguir comprar 51 imóveis com dinheiro contado. Não é que é dinheiro em espécie apenas. Moeda corrente contada e dada como certa. Corrente. É isso que é o detalhe e que faz toda a diferença e que prova qual é a parte que foi paga com dinheiro vivo e qual não foi. Não tem nenhuma parte que já levantou. Que foi paga com dinheiro isso já está esclarecido e ele quer mais uma vez verdade, já foi esclarecido inúmeras vezes. A mídia mentiu. Ele é que está mentindo. A gente já sabe que foram 13 milhões de reais em dinheiro vivo que ele gastou e hoje corrigido seria o equivalente a 26... Não foram comprados pelo Bolsonaro. Tenha ex-cunhado. É o clã Bolsonaro. Para de mentir, não tem clã Bolsonaro, não existe clã Bolsonaro, existe clã Noblar. Tem educação. Existe clã Noblar. Não, porque a gente não comprou. Tem ninguém comprando imóvel. Clã Noblar só tem imóvel alugado. A diferença você pode ser condenado pelos família Bolsonaro, suposto crimes de clã Noblar? Segura sua onda, Ursão. Tem educação. A família Bolsonaro eu quero saber se clã Noblar de comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Suspeitas. O clã Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo e ele acha muito estranho supor que por isso ele possa ser preso. Mas ele acha normal dizer que deve se investigar o Alexandre de Moraes. Porque por quebra de sigilo funcional não tem que investigar, não? A gente vê isso, gente. Só um minutinho. Não tem que investigar a quebra de sigilo funcional. Calma, Ursão. Mas antes, a gente... Daqui a pouquinho, turma. Zoe Martinez, nós estávamos... Tudo bem aí, meu amor? O que houve? Não, eu bati o salto no... Sim. Aqui no... Acontece. Escuta, você queria falar alguma coisa sobre a treta de Ursão e Ursinho, por favor? Eu queria falar a diferença, tem várias, tem milhões, mas uma que fica muito clara aqui no discurso do Guga. A diferença entre esquerda e direita. Como sempre, né? A diferença entre a esquerda e a direita é que a gente não tem ladrão de estimação. Eu gosto muito de ver a indignação do Guga e de querer que ladrão pague, só que não é para os dois lados, é só para um. Se a direita, se ficar provado, todas essas acusações aí, sem fundamentos até agora, porque não tem nenhuma prova plausível, contra o Bolsonaro, contra a família dele, se ficar comprovado mesmo, assim como ficou com o Lula, que é ladrão, eu tenho certeza que a direita vai fazer o quê? Vai apoiar que seja preso. Assim como tiveram vários escândalos aí envolvendo algumas pessoas de dentro de ministérios do governo Bolsonaro, que enquanto saiu alguma coisa, o Bolsonaro os colocou para fora do ministério, do seu cargo e falou que sejam investigados. Caso não fique comprovado nada, aí podem voltar para o meu governo. A direita não tem compromisso com corrupção, não tem corrupto de estimação. Eu gostaria de ver a tua indignação também com a decisão do Supremo, que liberou aí, soltou o teu bandido de estimação, que foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 desembargadores. Deixa eu terminar, por favor. Foi preso, cumpriu pena e depois de anos de Lava Jato, o Supremo decidiu que não era em Curitiba que ele tinha que ser julgado, tinha que voltar para Brasília, primeira instância, e aí por causa da idade do teu ladrão de estimação, ele foi liberado. Mas em nenhum momento a justiça o inocentou. Ele não é inocente. Se você tivesse compromisso de verdade e fosse contra a corrupção de fato e te gerasse indignação de verdade, você falaria, não, o Lula tem que ser preso sim, porque em nenhum momento ele foi inocentado.
inocentado, admitir que foi por causa do Supremo que ele está solto. O problema é que você só olha para o lado que você não gosta. O Bolsonaro te desagrada, o que o Bolsonaro defende, as bandeiras te desagrada. Então, para quem te desagrada, você defende o quê? Prisão. Porque até agora, nesse programa, você falou supostos roubos, supostos desvios, mas nada plausível. Eu não vou falar Lula ladrão, igual você do faz. Teu ladrão de estimação, aí, isso eu não faria, nada ficou milionário. Um super... Ele comprou uma mansão. Posso terminar? Um super empresário. O cara trabalhar, o cara nem faculdade tinha, diferente dos filhos do Bolsonaro, que são formados. O Eduardo é advogado. E o filho do Lula trabalhava num zoológico, limpando cocô de animal. E virou um super empresário no mandato do pai dele. Por obras do destino, Deus, né, deu uma sabedoria do nada para ele e se tornou um grande empresário. Isso você não vê estranho. Só vê estranho quem te convém. Isso, infelizmente, Paulinho, não... Diz muito do teu caráter, Guga. Não, meu caráter não fala não, por favor. Calma.